Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Rafael. E hoje, então, a gente está chegando ao final da nossa revista, da nossa série de estudos sobre a doutrina de Deus. Então, hoje é a lição número 13, que é a última lição da nossa revista, certo? Bom, e aí, primeiramente queria agradecer a todos que tenham sempre acompanhado, E agradecer principalmente a Deus, por ter nos guiado, nos conduzido durante todo o tempo do nosso estudo, desse específico sobre a doutrina de Deus. Já estudamos outros temas também, Mas acho que a gente precisa sempre ter essa palavra de agradecimento, principalmente nessa lição final, quando a gente vai encerrar esse ciclo aqui. Então, quero agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse tempo, refletindo e meditando sobre esse tema tão importante, para nós, a doutrina de Deus, e também gratidão a cada um que acompanhou e tem acompanhado, a nossa EBD. Então, hoje, na nossa revista, nós vamos para a lição número 13, que é a nossa última lição, como falamos, e cujo título é Deus é Vida Eterna. Então, nós vamos olhar para basicamente dois textos aqui, Mateus capítulo 25 e Apocalipse 22, certo? Os dois textos são textos que têm muito a ver um com o outro, porque são textos onde ambos falam e retratam um pouco sobre o final dos tempos, ou o fim da era, da era presente, Enfim. E, bom, nossos objetivos dessa nossa lição de hoje está aí na tela, Objetivos gerais: compreender que Deus é vida eterna, entender que a vida eterna nos faz viver as boas obras e saber que o Deus eterno tem uma palavra eterna. E aí nós temos então os objetivos específicos, que são mais ligados à aplicação disso na nossa vida. Celebrar a vida eterna, praticar atos de bondade e solidariedade para com o próximo, orar, agradecendo a Deus por ter a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Nosso texto áureo é Apocalipse 22, 14, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Esse é o nosso texto áureo, Apocalipse 22, 14, Então, antes da gente entrar no nosso primeiro ponto, vamos orar, para pedir a bênção de Deus, para que Ele nos conduza em mais esse estudo e agradecer, pela condição dEle até aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos, Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos salvou, é um Deus que nos conduz para a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por mais essa lição, Deus, que possamos aprender mais de Ti, Deus, aprender, praticar. Deus, obrigado pela oportunidade que temos de refletir e meditar na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor
me use mais uma vez, Pai, para que a Tua palavra seja falada, pregada, Deus, e crida, Deus, acima de tudo, Deus, que nós possamos realmente estar com nossos corações abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, na nossa revista aí, né? Nosso primeiro ponto, somente um Deus eterno concede vida eterna. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Mateus 25, de 31 a 34. Vamos ler o texto, deixa eu abrir aqui. Mateus 25, de 31 a 34. Diz o seguinte. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então veja que estamos falando do fim da era, do fim de tudo, né? Do retorno de Cristo. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, até aqui, por enquanto, né? Para a gente meditar um pouquinho nesse primeiro ponto. Bom, primeiro é importante a gente perceber que o texto está falando, né, desse retorno, né, de Cristo, conforme ele mesmo promete, né, e é um assunto também que é tratado em outros lugares do Novo Testamento, do Antigo também, né, enfim. E é muito interessante nós percebermos que a nossa salvação, ela é um processo em que ela tem, digamos assim, aquele início quando nós nos convertemos, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando depositamos, né, toda a nossa confiança, toda a nossa vida aos pés de Cristo. Essa salvação, ela deve ser desenvolvida, né, durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã aqui nesse mundo, e ela também terá a sua consumação, né, quando do retorno de Cristo. Então, a nossa salvação, ela será, digamos assim, completa nesse momento do nosso encontro com Cristo, da nossa glorificação. Então, a salvação, ela pode ser vista como em várias etapas nesse sentido, né? E obviamente que nós já experimentamos dessa salvação aqui nesse mundo, nós já experimentamos a vida eterna, né? Afinal de contas, Deus, como diz a nossa lição, Deus é a própria vida e é a vida eterna. E ao nos relacionarmos com Ele, nós experimentamos e provamos também já nesse mundo aqui dessa vida eterna, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se estamos em Cristo, né? Se estamos em Cristo, nós já experimentamos essa novidade de vida, né? Tudo se faz novo para aquele que crê em Cristo, para o que crê. E isso é justamente o que muitos teólogos chamam, né, de o já e o ainda não, né? Nós já experimentamos muito, né, do poder de Deus na nossa vida, essa salvação, o Espírito Santo que habita em nós e que nos foi prometido, né, quando Jesus ascende aos céus. Ele nos deixa o Espírito Santo Consolador, né? E
nós, portanto, já experimentamos uma novidade de vida enquanto crentes em Cristo, né? No entanto, apesar desse já, ainda temos também esse ainda não. Nós ainda não experimentamos isso em toda a sua plenitude, né? Em toda a sua plenitude, toda a sua a capacidade, tudo aquilo que Deus tem preparado desde a fundação do mundo para aqueles que são o seu povo, né? E isso será experimentado de maneira completa, né? Ou seja, essa vida eterna que nós já, como falamos, nós já temos, digamos assim, o gosto disso, né? Através da obra do Espírito Santo. Aqui nesse mundo mau, cheio de tribulações, cheio de sofrimento, enfim. Nesse mundo nós experimentamos já o poder do Espírito Santo. No entanto, a gente ainda vai ter a consumação disso, né? O encontro definitivo quando do retorno de Cristo a esse mundo, né? Então, é muito interessante esse conceito, né, da salvação que nos é revelado nas Escrituras, né, salvação no cristianismo, né? Bom, a nossa revista então vai seguir alguns pontos aqui, né, falando sobre a importância desse julgamento universal que Cristo retorna e ele vai julgar o mundo, julgar as nações, diz o texto, né? E qual é a importância disso, né? Primeiro, versículo 31, a glorificação plena dele, né? Essa esperança que nós temos do retorno de Cristo, ela não é uma esperança, já até comentamos um pouco sobre isso em outras lições, né? Não é uma esperança vã, né? Não é uma desculpa para não agirmos com justiça nesse mundo hoje, na perspectiva de que um dia Cristo vai julgar tudo, então nós não precisamos exercermos e sermos uma voz de justiça no mundo presente, né? Até o próprio contexto, de fato, vai contra essa ideia, né? Portanto, essa esperança nossa, ela não é nem uma utopia, né? E nem essa desculpa para que a gente não viva de fato de modo piedoso aqui na Terra, né? Mas, muito pelo contrário, essa esperança nossa, a grande esperança, né? Que é o retorno de Cristo, ela está baseada principalmente e fundamentalmente no próprio Cristo, né? Na obra que ele fez naquela cruz, né? Morrendo e ressuscitando, que é o centro do Evangelho, né? O centro do Evangelho é isso, é a obra que Cristo fez na cruz, sua morte e ressurreição. E ele, ao ressurgir e ao voltar ao céu, provou ser, de fato, o Messias de Deus prometido. E, portanto, ele tem todo o poder e autoridade e ele não é homem para que minta. Portanto, dizendo ele que retornará, né? E também cumprindo profecias do Antigo Testamento, né? A sua palavra ela é fiel e verdadeira e nós podemos confiar e descansar nisso, nessa promessa de que ele retornará, né? Até porque a consumação de tudo só pode ser feita de fato pelo próprio Deus, né? Não somos nós quem vamos de fato consertar todas as coisas aqui, né? Humanamente
nós diremos que isso é impossível, embora nós tenhamos o nosso papel como cristãos de proclamar a justiça, né? Levando a mensagem de Cristo, né? Mas, de fato, a consumação ela é obra do próprio Cristo, né? A consumação de tudo, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, retornando a esse mundo e, finalmente, né, julgando todas as nações e julgando as nossas ações, né? E é isso que diz o texto. E é interessante, né? Cristo agora, na sua primeira vinda, ele vem como um servo humilde, né? Assim como nos é retratado, por exemplo, em aquela passagem bastante conhecida de Filipenses, de Filipenses 2, a nossa revista até coloca esse texto aqui, né? No entanto, agora ele retorna já não mais como esse servo humilde, mas como o Deus Todo-Poderoso, né? Essa imagem magnífica, né, do seu retorno, que é retratado também em outros lugares, no Novo Testamento, Apocalipse, a gente vai até ver um pouco isso. E, enfim, esse Cristo glorificado, né, a quem foi entregue os reinos deste mundo, né, isso nos lembra também Daniel, né, enfim, esse retorno de Cristo será um evento de fato único, né, e necessário. Afinal de contas, o mundo foi criado por Ele, né, e tudo é obra das suas mãos. Portanto, o desfecho de tudo também é, com certeza, né, obra das mãos desse Deus. O segundo ponto aí é a colheita, né, do joio e do trigo, né, que é o que ele fará quando retornar a essa terra, né? E aqui, nos versos 32 e 33, né, é muito importante a gente perceber que Deus conhece os seus, né? Às vezes nós podemos nos enganar, né? Não, eu achava que fulano era crente, enfim. Mas Deus conhece aqueles que são dele, né? Deus conhece. Pedro fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. A nossa eleição ela é baseada na presciência de Deus. Deus conhece aqueles que são dele. Deus conhece os seus eleitos. E aqui é muito interessante nós percebemos que esse ato dessa colheita, né, separar o joio do trigo, ele é um ato feito por Deus, né, através dos seus anjos aqui, mas é importante a gente pensar e a gente ter o cuidado para a gente muitas vezes não tomar essa tarefa que é de Deus para nós, de separar joio de trigo, né, ou de julgar o coração das outras pessoas. Isso não significa que você não vai repreender alguém que está em pecado ou que você vai deixar de anunciar a palavra de Deus ou algo desse tipo. Mas nós devemos ter sempre o cuidado de não fazermos ou de colocarmos sobre a vida do outro um juízo que não nos cabe, principalmente no que diz respeito à salvação, que é uma coisa tão individual, né? É claro que há casos em que você deve confrontar a pessoa, né? Mas no intuito sempre de que ela venha a se arrepender, né? E ser restaurada, né? Na vida da igreja e na comunhão com Deus. A separação final, né? Entre joio e trigo, ela é uma obra de Deus. Terceiro ponto, né? A recompensa dos fiéis, né? Que é o versículo 34, parte A do versículo, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. E é muito essa
esse tema, né, do retorno de Cristo, é muito interessante que a gente precisa sempre ter claro na nossa mente, né, que apesar de qualquer confusão que se tenha com relação a correntes, né, de visões escatológicas diferentes, a gente precisa ter claro na nossa mente que nós precisamos, de fato, desejar e amar a vinda de Cristo, né? Tem um versículo muito bonito de Paulo, 2 Timóteo, anotei aqui, 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, né? Apontando para essa consumação, né? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? A todos os que amarem a sua vinda, né? Portanto, essa recompensa dos fiéis, né, não é algo também, não deve ser entendido jamais como se os fiéis fossem aqueles que fazem algum tipo de barganha com Deus para ganhar algo. Não. Os fiéis são aqueles que de fato amam a Deus, amam a sua vinda, né? E de fato creem em Cristo e depositam todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, depositam tudo isso em Cristo, né? Reconhecem que não são nada, né? Que não tem nada para oferecer, não tem nada de bom, e por isso, né, através desse reconhecimento e do arrependimento de seus pecados, clama, né, a Deus e pede, né, suplica pela salvação desse Deus. Esses são os que amam a vinda de Cristo, e esses são os fiéis que são recompensados, né? Não há nenhum tipo de espaço para o pensamento desse tipo de barganha, né? Como se vê muito hoje em dia em Evangelho da Prosperidade, né? Não há espaço para isso, né? A Bíblia ela sempre vai trabalhar essa questão dos fiéis, como aqueles que são humildes, né? Pobres de espírito, né? Aqueles que se entregam, que se doam, aqueles que amam a vinda de Cristo, né? Não aqueles que amam aquilo que Cristo pode dar nesse sentido, mas que amam o próprio Cristo, né? E que amam a sua vinda. Enfim, por isso é importante a gente ter essa noção, né? Para que a gente sempre faça o exame da nossa própria vida, né? E da nossa própria fé, né? A gente é sempre chamado a examinar a fé que nós temos vivido, né? De fato é a fé em Cristo, né? Ou estamos simplesmente reproduzindo algum tipo de religião que nos foi passada, né, pela tradição, enfim, como se nós fôssemos evangélicos não praticantes, alguma coisa desse sentido, né? Isso, na verdade, não faz sentido nenhum. A nossa fé, ou a fé salvadora, é essa fé, né? É essa que nos faz, de fato, amar a Cristo e amar, consequentemente, a sua vinda. Quarto ponto aqui, né? Efetivação da justiça sobre os ímpios. E aqui é muito interessante, então, no versículo 41. É, 41, né? Que é um verso bastante duro, né? Dentro de todo esse contexto aqui do julgamento, né? Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não é um Deus de impunidade, né? Acho que eu já mencionei isso aqui em outras lições, mas a gente precisa perceber que Deus e que nosso perdão
né, que nos foi concedido por Cristo não é um perdão que nos é dado como se Deus fosse alguém que praticasse a impunidade nesse sentido, né? Deus é um Deus santo, nós já vimos isso em lições passadas, né? E, portanto, Deus não tem parte nenhuma com o pecado, né? Ele não é homem para que minta, e ele é totalmente santo. E aquilo que nos separa de Deus são justamente os nossos pecados, né? Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Portanto, não faria nenhum sentido Deus nos perdoar simplesmente baseado, um perdão concedido baseado num senso de impunidade, no sentido de simplesmente, não, como se Deus falasse assim, não, tudo bem, eu te perdoo, eu relevo isso. Não, isso não existe, né? Por quê? Porque Deus é santo, né? E ele não pode negar-se a si mesmo. Portanto, como é que Deus pode nos conceder perdão? Ele só pode nos conceder perdão porque Ele mesmo pagou a pena dos nossos pecados, né? Essa é a base do nosso perdão. Cristo pagou o preço do pecado, né? E por isso nós podemos ser e fomos resgatados e redimidos por Deus. E, portanto, Deus não é um Deus de impunidade, né? Portanto, aqueles que são rebeldes à sua palavra, aqueles que deliberadamente o rejeitam, né? Enfim, se voltam contra Deus, também serão julgados e receberão aquilo que lhes é devido, né? É o que o texto nos diz. E a quinta e última observação desse nosso primeiro ponto é que é fundamental para a nossa fé, né? E aqui a gente pode ver no versículo, deixa eu ver aqui, eu acho que é o 34, né, a parte B, quando ele fala, entrai na posse, o Mateus 25, 34b, a gente já leu a parte A, né? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? E é muito interessante também isso, né? Desde a fundação do mundo. Nós já falamos aqui, citamos 1 Pedro com relação à eleição com base na presciência, né? E, portanto, Deus conhece aqueles que são seus e o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, né? Ele apresenta justamente a igreja como esse grande mistério, né, que foi revelado, né? Que foi revelado em Cristo, a igreja, né? Ou seja, essa união, essa reconciliação em Cristo de qualquer pessoa, né? Seja judeu, seja gentio. E a igreja, portanto, já estava sendo pensada desde sempre, né? Desde a fundação do mundo. Deus não tem um plano B. Né? A redenção através de Cristo não foi um plano B de Deus. Sempre foi o primeiro plano de Deus, né? Desde sempre, desde a fundação do mundo. E o apóstolo Paulo fala isso, isso é muito interessante porque ele passa a aplicar aos crentes em Cristo, ou seja, judeus e gentios, as promessas que eram relativas a Israel, né? Portanto, é muito forte, né, a gente ler e perceber que a igreja não é simplesmente digamos assim, um parênteses, alguma coisa assim na história salvífica, mas é algo que já estava preparado desde a fundação do mundo, né? Na mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo falando sobre casamento, né, e a união entre o homem e a mulher, é muito interessante que ele também pega o texto de Gênesis 2, né? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, né? Serão ambos uma só carne. E ele
ou seja, ele pega esse texto que está lá em Gênesis, né? E também aplica à igreja, né? Ou seja, ele diz que esse é um grande mistério, né? Lembrando que ele, na mesma epístola, usa essa questão do mistério para falar da igreja, né? Como esse mistério que foi revelado. E essa união entre homem e mulher ali em Gênesis, ele diz que isso é um grande mistério, no entanto, ele diz que está se referindo a Cristo e à igreja. Ou seja, para Paulo, o próprio casamento, conforme institucionalizado por Deus ali em Gênesis, é também um prenúncio e tem a intenção de refletir o próprio Evangelho, né? Ou seja, de refletir o próprio relacionamento entre Cristo e a igreja, entre Cristo e a igreja, desde Gênesis, Cristo e a igreja. Por isso é muito vívido assim, né? A gente ler e perceber que essa obra de Cristo, né? E de ter esse povo, e de ter para si um povo composto por pessoas de todas as partes da terra, né? De qualquer etnia, e de que isso sempre esteve nos planos de Deus desde a fundação do mundo, né? Deus jamais é pego de surpresa, né? Nosso segundo ponto, então, diz: a vida eterna nos faz praticar boas obras, né? Nossa revista está Mateus 26, mas é Mateus 25. Mateus 25, de 36 a 46. Diz assim o texto: estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ao lermos esse texto, talvez alguém possa ter a impressão, né, de que a salvação possa ser alcançada de alguma maneira através de boas obras, né, através de se fazer essas atitudes que são aqui descritas, né, no texto. No entanto, a Bíblia ela é amplamente clara, né, no sentido de afirmar que a salvação é pela graça somente, né? Isso é extremamente claro, no sentido de que não se pode fazer obra nenhuma para que a salvação seja merecida ou alcançada, né? Ou alguma coisa desse tipo. Por isso, é importante, quando a gente lê esse texto, ter em mente também, primeiro, o grande contexto aqui, né, de Mateus. E muitos intérpretes veem, pelo próprio uso que Mateus faz desses termos irmãos, irmãs ou pequeninos dentro do próprio livro de Mateus, que geralmente ele está se referindo sempre aos mensageiros de Cristo, aos seus discípulos, né? Ou seja, aqueles que recebem os mensageiros de Cristo, né? Ou, consequentemente, é o que ele está falando, aqueles que recebem a palavra de Cristo, aqueles que creem, né? Os que recebem a mensagem desse Messias,
esses são os justos, né? Enfim, pelo menos esse é o uso que se tem da palavra no próprio contexto de Mateus, né? É usado anteriormente até quando os discípulos vão sair para fazer a sua missão, enfim. Por isso, não há espaço algum para que a gente pense que o texto dê algum aval para algum tipo de salvação pelas obras, né? Isso não existe nem aqui nesse texto e muito menos no contexto geral do Novo Testamento, né? Enfim, e é muito interessante que ele coloca aqui todo esse fazer que é feito aqui, né? Ele reflete bastante aqui uma ética de justiça padrão judaica aqui, né? Todas essas obras que são descritas aqui, talvez com exceção da visita aos presos, né? Mas reflete bastante esse padrão ético aqui, né? E isso também é algo que nós devemos ter em mente, né? Que o cristão ele é chamado para ser alguém ético, né? Para ser alguém santo, para ser alguém irrepreensível, para ser alguém que de fato pratica as boas obras, né? Mas não porque elas podem ser um caminho ou um tipo de escada para se alcançar a vida eterna, né? Não, porque os nossos pecados, como já mencionamos, fazem separação entre nós e o nosso Deus e Deus, né? Nós estamos destituídos da glória de Deus, né? A salvação é somente pela graça de Deus, é um favor imerecido de Deus. No entanto, uma vez que somos salvos, uma vez que cremos em Cristo, uma vez que estamos nele, uma vez que depositamos toda a nossa vida aos seus pés, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e, de fato, confiamos nele, uma vez que nós amamos a ele, amamos a sua vinda, né? Uma vez, enfim, que somos lavados e remidos no sangue de Cristo do Cordeiro, nós somos chamados para as boas obras e somos capacitados para isso através da ação do Espírito Santo, né? Por isso, o cristão pode e deve fazer boas obras, né? Porque ele, né, tem o Espírito Santo que o capacita, que é a presença do próprio Deus na sua vida, né? Afinal de contas, como já falamos, se estamos em Cristo, somos novas criaturas, né? E tudo se fez novo. Portanto, se somos novas criaturas, nós temos a responsabilidade e a capacidade dada pelo próprio Deus de fazermos boas obras e de fato, termos uma vida digna de um cristão, né? E isso, obviamente, não significa que nós nunca pecaremos, né? João já diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos perdão em Deus, né? Se pecamos, encontramos perdão em Deus. E Ele nos levanta e nos capacita a viver a vida cristã a cada dia, né? Sempre num processo crescente de santificação, né? O pastor Carlos Elias pregou recentemente um sermão onde no final ele falava sobre esse amadurecimento, né? Usou ali até os níveis ali dos pisos do púlpito para fazer o seu ponto ali, né? E de fato a nossa caminhada cristã é assim, ela é progressiva, culminando no nosso encontro com Cristo, né? Ou na nossa morte, né? Ou na consumação, enfim, de tudo, né? Vivos e mortos, quando do retorno de Cristo a esse mundo. Bom, o nosso terceiro ponto, a vida eterna com Deus. Apocalipse 22, de 1 a 5. Apocalipse 22, de 1 a 5, diz assim o texto, né? Agora a gente já está no nosso terceiro ponto, não é isso? Isso. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esse é um texto assim maravilhoso, né? Da gente ler e refletir, né? O que nos faz também, né? Nos insta de fato a amarmos essa vinda de Cristo, né? E aqui a gente pode ter um pequeno gosto, né? Ainda que a gente saiba, né? Que de fato é impossível descrever com palavras exatamente tudo o que essa nova vida e essa consumação da nossa salvação representa, né? Mas certamente, né, Deus usa e revela para João aqui para que ele nos faça de fato ler e refletir e almejar por isso, né? De fato amar essa vinda de Deus, né? Apocalipse 7, versículo 15, é um texto muito bonito, né? Deixa eu ver se é o 7. Apocalipse 7. Versículo... Não é 7 não, desculpa. É Apocalipse 11, desculpa. Apocalipse 11, versículo 15. A sétima trombeta, né? Que é a última trombeta. Também é um texto assim magnífico, né? Que é justamente quando é anunciada essa vinda, né? E onde nós vamos ter, de fato, depois essa ação de Deus consumando a nossa salvação, né? E fazendo, renovando todas as coisas, né? Toda a criação, né? Diz assim o texto de Apocalipse 7,15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, né? Aqui citando Daniel. E ele reinará pelos séculos dos séculos, né? Então, imagina assim, que momento assim, né? Glorioso, né? No limiar da história, né? Quando finalmente, né? Ao soar da última trombeta, né? O reino é de fato, todos os reinos do mundo são entregues a Cristo, né? E ele retorna gloriosamente, né? Visivelmente, e faz novas todas as coisas, enfim, julga, né? Faz as nações, nos transforma, enfim. Realmente um evento que nós devemos de fato, né, pensar nele e ter isso como de fato a grande esperança nossa, né? A consumação daquilo que cremos, né? A consumação daquilo que cremos, a consumação da nossa salvação. Então, de fato, o texto coloca aqui, né, basicamente esse retorno ao paraíso, né? Volta aqui a figura da árvore da vida, né? Lá do Éden, né? Então, nós vemos aqui de fato uma renovação, não exatamente um retorno ao próprio Éden, né? Uma vez que, na verdade, o que está no contexto aqui, né? Pelo menos a imagem que é utilizada é a imagem de uma cidade, né? Não mais de um jardim. Então, houve um processo de urbanização aqui nesse sentido, né? Mas, de fato, é um retorno à comunhão plena com Deus, né? Comunhão plena com Deus, né? E tudo que nós lemos aqui, né, nos remete justamente à maravilha que será, né?
contemplar Deus face a face, é o versículo 4. Está ali, né, vendo, né, o trono de Deus, do Cordeiro, onde não haverá mais noite, né, nem a luz do sol será mais necessária, porque o próprio Senhor, Deus, vai brilhar e vai iluminar tudo. Ou seja, essa imagem, né, de sermos plenamente, de estarmos plenamente com Deus, né, naquele em que não há treva, aquele que não, em que não há mudança nem sombra de variação, é aquele que é de fato o único Deus santo e poderoso, né? Por isso esse encontro nosso e essa renovação de todas as coisas, ela é descrita assim de maneira tão bela, né? E fala-se tanto aqui, porque de fato é um evento que nós ansiosamente devemos aguardar, né? De fato, a consumação dessa vida eterna, né? Que é a nossa lição. Deus é vida eterna. E essa vida eterna, como já falamos, embora já experimentamos aqui nesse mundo, nós temos que sempre que ter em mente, né? Que esse Senhor, Deus, esse Jesus, esse Messias que nos comprou, que nos resgatou, né, morrendo por nós naquela cruz, há de retornar e há de nos buscar e nos levar para estarmos para sempre com Ele. E essa é uma perspectiva de uma esperança que deve estar sempre, né, na nossa vida e deve estar sempre enraizada no nosso coração, né? Não é uma esperança, como falamos, uma esperança vã, não é uma esperança tola, mas é a palavra, né, é a promessa do próprio Deus, desse Deus que nos salvou, nos resgatou e que caminha conosco, né, nesse mundo de tribulações, né? Por isso nós podemos ter a plena certeza, né, de que Ele há de retornar em glória fisicamente e estaremos finalmente para sempre com Ele, desfrutando dessa vida eterna, né? Nós temos mais o último ponto, não é isso? Isso, é o quarto ponto. O Deus eterno tem uma palavra eterna. Apocalipse 22, de 6 a 12. Vamos ler? E continuando o mesmo texto, né? A gente foi até o 5, agora vamos do 6 ao 12. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, esse aviso aqui final, né, é muito propício para nós, né, porque ele nos coloca e nos revela, não só esse texto, mas o Novo Testamento em geral vê dessa forma, né, que nós estamos vivendo os últimos dias, né, a partir da ascensão de Jesus, estamos vivendo os últimos dias, né? É interessante que lá no livro de Daniel, que também escreve e tem
a revelação sobre o final da história, né? Sobre a consumação, a ele é dito que ele deve selar as palavras daquela profecia porque o tempo ainda não estava próximo. No entanto, aqui para João, lhe é dito para que ele não cele, não feche, não guarde as palavras desse livro, né? Porque o tempo está próximo, né? Cristo já veio na sua primeira vinda e retorna ao céu. Portanto, a partir dali, até a sua segunda vinda, estamos vivendo os últimos dias, né? E essa visão perpassa todo o Novo Testamento, né? Na nossa revista, então, a gente tem alguns pontos para abordar aí, né? Sobre o que significa, então, guardar as profecias desse livro, né? Em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus, né? 1 João, vamos lá, 2, né? Apocalipse escrito por João. Vamos ler agora uma carta de João, né? Do mesmo João. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Guardar as palavras de Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Isso é muito claro aqui, né? E a gente precisa sempre ter em mente isso, né? Que guardar a palavra de Deus, guardar as palavras da profecia deste livro é sinônimo de obediência à palavra de Deus, né? De guardar os mandamentos. Esse texto de João é muito interessante, 1 João, né? Porque, de fato, se nós não guardamos, não obedecemos a palavra e os mandamentos de Deus, né? E se dissermos que conhecemos a Deus ainda assim, né? Isso não faz nenhum sentido, né? João nos chama aqui de mentirosos, né? Se caso isso ocorra. Se você afirma que conhece a Deus, né? E conhece, ou seja, anda com Deus, é alguém que está conectado com Deus, reconciliado com Deus, você deve ser alguém que guarda os seus mandamentos, né? Não há vida com Deus que não seja fruto de uma fé e de um amor e de uma obediência a Cristo e a sua obra e a sua palavra, os seus mandamentos. Obedecer a palavra de Deus é guardar também as palavras da profecia deste livro, tanto do Apocalipse quanto no contexto geral, né, os mandamentos de Deus. Segundo ponto aqui, crer nela, né, como revelação de Deus, né? E a própria palavra Apocalipse significa isso, revelação, né? O livro de Apocalipse é uma revelação. E é muito interessante que aqui no texto, no versículo... Deixa eu voltar para Apocalipse aqui, né? Apocalipse 22. No versículo 6, né, mesmo, né? João vai dizendo, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, né? Então veja que essas palavras, ele afirma, né, são fiéis e verdadeiras, são dignas de crédito, porque são palavras que foram reveladas pelo próprio Deus. E por isso são fiéis e verdadeiras, né? Por isso nós podemos confiar nela, justamente porque não são palavras de homem, né? Justamente por isso. Não são palavras fruto de elucubrações humanas, né? Da meditação humana, da sabedoria humana. Não, são palavras do próprio Deus, né? E somente por isso é que ela é digna de crédito e João pode dizer e atestar que são palavras fiéis e verdadeiras. Por isso, e isso também embasa, né, o nosso amor a essa vinda de Cristo, né? Aqueles que amam a sua vinda, como lemos em 2 Timóteo. Porque essa palavra nos foi revelada, né? E só quem poderia revelar
é o próprio Deus, né? A Bíblia ela é justamente isso, um livro onde Deus se revela a nós, né? E nos faz conhecer a sua vontade, nos faz conhecer todas essas coisas que nós trabalhamos, desde a lição número 1 até essa e outras coisas mais, né? Nos faz conhecer quem Deus é, quem nós somos, né? E nos faz saber, né, que a salvação que Ele nos concede não é algo que nós possamos alcançar. Isso é muito próprio do cristianismo, né? De enxergar que a salvação não é alcançada por meio de nada que façamos, né? Não há nenhuma nem obra, né? nem nenhum tipo de meditação ou de esvaziamento de mente, nem exercício para isso ou para aquilo, ou nada que você possa tomar, enfim, nada resolve o problema humano. A única coisa que resolve é o próprio Deus descendo, se fazendo homem, né? Entrando na história para morrer por nós e nos redimir, nos comprar para si mesmo, né? Essa é a mensagem cristã, que é uma mensagem sem paralelo, né? Em nenhuma ou em outro lugar, nenhuma outra religião, enfim, essa mensagem única, né, de salvação por meio da graça, por intermédio da fé. E nosso terceiro ponto aqui, e o último ponto, né, dessa etapa aqui, né, tê-la como um referencial para um estilo de vida. Em suma, né, a gente sempre deve ter em mente, né, que o aprendizado da palavra de Deus e daquilo que Ele nos revela, como nós colocamos, ela sempre deve impactar nossa vida e refletir na maneira como nós vivemos, né? A teologia, né, o cristianismo em si, ele é sempre um conhecimento prático, né? Ele é um conhecimento que vai transformar nossa vida e, consequentemente, vai transformar, de fato, tudo aquilo que nós fazemos, como nós nos relacionamos, em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Não existe, né, essa imagem, principalmente quando a gente lê os documentos do Novo Testamento, as cartas, né, escritas ali por Paulo ou pelos outros autores, né, nunca se trata de simplesmente alguém parar num determinado momento, né, seja Paulo, seja outro, para escrever, né, ou fazer digressões teológicas, né, como se fosse, como se eles fossem aquela imagem do teólogo de gabinete, né? Mas longe disso, a doutrina, né, que permeia todo o Novo Testamento, ela é escrita sempre motivada e visando uma aplicação prática, sempre motivada. Por exemplo, Paulo, quando escreve as suas cartas ocasionais, ele o faz motivado por problemas reais e práticos que estão sendo vivenciados em determinada comunidade, né, em determinada igreja, em determinada eclesia, né, que é o termo utilizado, né? Por isso, a doutrina que é colocada, né, e que é muito bem colocada pelos autores, ela é no sentido de que seja aplicada para que aquilo reflita e corrija aquilo que está errado na prática daquela comunidade, daquela igreja, né? Eu até comentei sobre isso numa outra EBD, né? Paulo, por exemplo, quando fala ali aos Filipenses, um texto que a gente até citou rapidamente aqui hoje, Filipenses 2, que é um texto cristológico muito bonito e muito profundo, né? Falando sobre Cristo, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Tomou forma de servo, se fez semelhante aos homens, enfim, né? Aquele texto bonito, foi obediente até a morte de cruz. E toda essa cristologia que está ali, extremamente profunda, rebuscada, ela não está ali simplesmente porque Paulo quer
ensinar um conceito interessante sobre Cristo, mas ela está ali e isso, inclusive, é visto logo no início, né, do texto, né? Com um fim prático. Ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E aí sim ele faz escreve essa passagem cristológica, né? Para que nós, ao vermos esse exemplo de Cristo, apliquemos isso na nossa vida, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Portanto, e aqui esse foi o nosso último ponto da lição, que a gente aplique não só aquilo que nós vimos na lição de hoje, mas em todas as outras lições tenhamos em mente sempre a importância de que aquilo que aprendemos tem o papel fundamental de ser aplicado na nossa vida, né? Para que o cristianismo de fato seja isso que ele sempre foi, uma religião ou, de fato, um encontro com Deus que produz vida e transforma a nossa vida aqui nesse mundo, até que nós, de fato, tenhamos a nossa salvação consumada nessa segunda vinda de Cristo. Vamos orar então para a gente terminar essa lição? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa lição que tivemos hoje. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui, Pai. E te peço, Deus, que nós possamos ter sempre em mente a importância de vivermos e aplicarmos, Pai, aquilo que aprendemos, de vivermos de fato o Evangelho, Pai, de confiarmos plenamente em Ti e que o Senhor, Deus, esteja sempre conosco, nos dando o Teu Espírito Santo, Deus, para que nós possamos caminhar sempre na Tua luz, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua salvação, Deus, e que nós, de fato, vivamos nesse mundo sempre amando, Deus, a Tua vinda, Deus, anelando por ela, e que o Senhor nos dê força e capacidade para vivermos nesse mundo, apesar de todo o sofrimento, Deus, e maldade que nos cerca, para que nós vivamos como, de fato, como mensageiros do Evangelho, Deus, e pessoas transformadas por Ti, com essa missão dada, Deus, por Ti mesmo, Deus, de levar a Tua palavra aos outros. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.